Caríssimos irmãos e irmãs, depois de celebrarmos o Natal do Senhor, o seu batismo no Jordão, a liturgia nos introduz no tempo comum, que não é um tempo sem importância, mas o tempo em que Cristo continua a manifestar-se. A Epifania não terminou, ela se prolonga na vida, nas palavras e nos gestos de Jesus. Jesus não cessa de se manifestar como o Filho de Deus, enviado para salvar e libertar do pecado. É por isso que João Batista, ao vê-lo, explode em alegria e proclama: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A leitura do profeta Isaías, capítulo 49, fala do servo do Senhor, figura misteriosa que, à luz da fé cristã, encontra seu pleno cumprimento em Cristo. Historicamente, este texto nasce do contexto do exílio da Babilônia, quando Israel se sente frágil, humilhado e sem esperança. Deus, porém, revela que a salvação virá para todos. Aspas, eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Irmãos, Cristo é este servo, porque recapitula em si toda a humanidade, trazendo-a de volta ao Pai. Ele existe antes de tudo, foi escolhido desde o seio materno, não por mérito humano, mas por puro desígnio divino. A missão de Jesus não é apenas restaurar Israel, mas salvar o mundo inteiro, pois Cristo é a luz das nações. O salmista declara: Eis que vem o Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. É a resposta do coração obediente ao plano de Deus. Ele expressa uma espiritualidade profundamente cristológica. Não são os sacrifícios exteriores que agradam a Deus, mas a entrega total da vida. Este salmo antecipa o mistério da encarnação e da cruz. Jesus vem para cumprir a vontade do Pai, não com palavras, mas com a própria vida. Na obediência do Filho, a humanidade aprende novamente a escutar. Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem. Na leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3, São Paulo escreve a uma comunidade marcada por divisões, vaidades e confusões espirituais. Ele começa recordando algo essencial. A igreja não nasce da iniciativa humana, mas do chamado de Deus em Cristo. Caríssimos, a santidade não é um privilégio de poucos, mas vocação de todos os batizados. Cristo, o Cordeiro, não apenas tira o pecado, mas constitui um povo novo, reconciliado, santificado e enviado. A igreja é, em Cristo, como o sacramento da união íntima com Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 29 a 34, João Batista vê Jesus e proclama quem ele é. Não aponta para si, mas para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sua alegria nasce da certeza de que a promessa se cumpriu. A expressão remete a três grandes realidades: o Cordeiro do Êxodo, o servo sofredor de Isaías e o sacrifício expiatório pelos pecados. Cristo é o Cordeiro porque oferece a si mesmo para destruir o pecado pela oblação do amor. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista afirma: Ele existia antes de mim. É uma afirmação clara da preexistência divina de Cristo. Aquele que nasceu no tempo é eterno segundo a divindade. Jesus não começa em Belém. Ele vem do Pai. É o Verbo eterno. João testemunha que o Espírito desce e permanece sobre Jesus. Isso revela que ele é o ungido, o Messias esperado. O Espírito permanece em Cristo como em sua fonte, e dele é comunicado à Igreja. Meus irmãos, Jesus não para de se manifestar como Filho de Deus, e ao longo dessas leituras, uma verdade se impõe. Jesus veio para nos salvar, libertando-nos do pecado, e continua a manifestar quem ele é. Não um profeta apenas, não um mestre moral, mas o Filho eterno do Pai.
Cordeiro imolado e glorificado, toda a vida de Cristo é mistério de redenção. Quero concluir com uma pequena historinha. Havia um vilarejo que sofria com uma fonte de água contaminada. Muitos tentavam purificá-la com filtros e técnicas, mas nada funcionava. Um dia, um homem veio e não tratou apenas da água. Ele subiu até a nascente, removeu a raiz do problema e a fonte voltou a jorrar pura. Assim é Cristo. Ele não apenas melhora a nossa vida, ele vai à raiz do pecado. Não apenas ensina, ele redime. Não apenas aponta o caminho, ele é o caminho. Ó Jesus, tu és o Verbo revelador do Pai, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a luz que não se apaga. Só tu podes me ensinar quem é o meu Deus. Só tu podes libertar meu coração. Só tu podes dar sentido à minha vida. Fala, Senhor, teu servo escuta. Revela-te a mim, manifesta-se na minha história e faz-me viver da tua graça e caminhar na tua verdade. Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.